Me chamo Alessandra Fiuza Álvares e sou aluna de mestrado do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes da UFRJ, sendo orientada pelos professores Beatriz Meller Moreira, pela professora Caris Marinho de Pinho Rodrigues, do Laboratório de Investigação em Microbiologia Médica, e vim aqui hoje contar um pouco sobre o meu projeto. As internações em hospitais são necessárias para o tratamento de doenças mais graves ou que dependem de procedimentos mais complexos. Infelizmente, alguns procedimentos empregados em pacientes internados ou tratados em clínicas especiais podem provocar infecções com complicação. Na maioria das vezes, essas complicações são causadas por bactérias e, por isso, podem ser tratadas com antibióticos. Elas são chamadas de infecções relacionadas à assistência à saúde, ou IRAS, e afetam principalmente as pessoas internadas em unidades de tratamento intensivo, chamamos de UTI. As IRAS são mais difíceis de tratar quando são provocadas por bactérias muito resistentes a antibióticos. Um grande problema é que existe um ciclo vicioso. Quanto mais usamos antibióticos, mais resistentes as bactérias ficam. E por isso o médico precisa estar muito atento e examinar cada caso com cuidado. Ele precisa perceber se há mesmo uma infecção causada por uma bactéria que possa melhorar com esses medicamentos. No Brasil, a bactéria que mais causa IRAS se chama Klebsiella. Infelizmente, entre essas bactérias Klebsiellas, tem sido encontrada uma alta proporção de resistência, justamente aos antibióticos mais usados no tratamento e que também são os melhores. Em UTI para pacientes adultos, a infecção de pulmão de quem fica respirando por aparelhos é a que mais ocorre. A Covid-19 é uma infecção causada por um vírus que pode ser muito grave, fazendo com que a pessoa precise de internação em UTI. Mas nesse caso, os antibióticos não ajudam, porque, como já vimos, estes medicamentos só servem para infecções causadas por bactérias. Em alguns casos de Covid-19, pode ocorrer uma infecção por bactéria por cima da infecção por vírus. Nessa situação, o antibiótico pode ajudar no tratamento. Em geral, é muito difícil decidir se há mesmo uma infecção por bactéria junto da Covid-19. Mas tem ocorrido um problema. Os médicos têm exagerado, prescrevendo esses medicamentos para qualquer caso de Covid, mesmo os mais simples. Qual pode ser a consequência? A resistência aumentar cada vez mais, chegando a um ponto que ficaremos sem poder usar aqueles antibióticos que são os melhores? Na nossa pesquisa de mestrado, vamos estudar todos os casos de infecção por Klebsiella que estão conscientes em pacientes internados em um grande hospital. Vamos estudar as bactérias em muitos detalhes, inclusive se elas estão ficando mais resistentes, comparando aquelas que causam infecção com doentes com Covid e com aquelas que causam infecção em doentes por outras causas, sem Covid-19. Vamos estudar também quanto antibiótico tem sido usado no hospital para comparar com a quantidade usada antes da época da pandemia. Os resultados poderão ajudar os médicos a compreender melhor como estão sendo as infecções por Klebsiella, como tratá-las e decidir melhor sobre quando usar antibióticos. Nós acreditamos que o estudo também vai mostrar que a resistência a antibióticos é um problema a mais, além de todos os outros trazidos pela Covid-19. Espero que tenham gostado do meu projeto. Muito obrigada.